E está reafirmando isso. Então, o reino começa lá, claro, não na sua intensidade visível, como diz Hebreus. Hebreus diz assim, olha, ele já é Senhor de todas as coisas, apesar que nós parece que não vemos isso real ainda. Né? Hebreus deixa isso claro. Mas ele já é Senhor de tudo, o reino já está instituído, mas ainda tem um processo que fala da plenitude de gentios, que fala de nós, tem também um motivo para isso, mas nós já participamos do reino, já somos cidadãos do reino. Isso é um fato. O que nos coloca já dentro do texto de contexto de João 14:12 e dentro do contexto de Mateus 11:11, daqueles que o menor no reino já é maior do que eles. Então, nós já fazemos parte disso. A herança é aquilo que a gente já conversou em outras aulas. A herança não tem nada a ver com a Terra, o universo, no sentido direto. A nossa herança é o próprio Deus. A Terra e tudo mais é uma consequência daquilo que vamos herdar. Porque nós somos o quê? Filhos adotados. E, por enquanto, nós somos feitos filhos. Então, você foi feito filho. Mas ele usa um termo no grego, lá em Romanos 8, né, que ele usa um termo, primeiro, relacionado a feito filhos, que é a adoção. Depois ele usa um termo tecna, que fala de ser o quê? Filho gerado mesmo. Então, hoje, nós estamos na posição de ser feitos filhos. Mas, se nós guardarmos a nossa confiança até o fim, né, esse fim pode ser até a sua morte ou até a volta de Cristo, né, que vier primeiro, quando Jesus voltar e ver a glorificação, então você não vai ser mais feito filho, agora você é filho gerado. Então é uma outra classe. Por isso que você vai ter um corpo novo. E aí você herda o próprio Senhor, de certa forma. Você participa, como diz Pedro, nós vamos participar da natureza divina. Não vamos ser como Deus, obviamente, mas vamos participar da natureza divina como se fosse uma nova classe de seres que o universo não conhece ainda. Nem os anjos conhecem ainda. Por isso que o universo, a criação, geme, esperando ansiosamente o quê? A manifestação desses filhos gerados pelo próprio Deus, a imagem do próprio Cristo, né? No sentido de ser feito como filho. Então é uma classe que não existe. Agora imagina quando bilhões ou milhões de pessoas forem transformadas, a exemplo de quem Jesus é, né? Numa classe totalmente nova de seres, o impacto que isso não vai ser no universo inteiro. Não é à toa que o texto diz que a criação geme e o Espírito Santo também geme. Para fazer o quê? Para fazer isso acontecer, levar para que esse novo nascimento venha acontecer individualmente, um por um. Então tem todo um processo acontecendo. E justamente eu quero mostrar agora, né, vou entrar agora, de como você pode viver isso. E esse reinar, né, ser como ele é aqui, claro, guardadas as devidas proporções, porque lembra, só existe um Deus, né? Nós não somos Deus, mas temos a natureza similar a dele, podemos representá-lo, né, como ele é, no sentido, por isso que ele diz, vocês podem fazer as mesmas obras que eu fiz e maiores. Ou seja, essa abertura de João 14:12 já nos foi proporcionada. E quando fala de reinar em vida, ele não está falando só de questões financeiras, às vezes, ou materiais, como a gente imagina muitas vezes. É muito mais abrangente do que isso. Envolve isso? Pode envolver isso, mas vai muito além. Vai muito além. Vamos começar a tentar entender isso um pouco melhor. Primeira coisa que você entender. Você tem 3 níveis da tua vida cristã. Infância, juventude e maturidade. O que aconteceu antes do nascimento? Antes do nascimento, você vivia no mundo, né? Num ambiente de desgraça. Sem perspectiva. Cristo abriu a porta do reino para nós. Então, a porta é Cristo, né? Você entra no reino por meio de Jesus e o que acontece? Você nasce de novo. Você nasce de novo por causa da cruz, que aqui simboliza a cruz de Cristo.
O altar fala de sacrifício. O altar é a cruz de Cristo. Então você nasceu de novo. E como você nasceu de novo, você agora tem que ansiar o quê? O verdadeiro leite espiritual, como diz Pedro, né? Pedro fala, né, para você ansiar, aqueles que nasceram de novo, para ansiar o verdadeiro leite espiritual. Então você começa a se alimentar de leite, como toda criança recém-nascida. Só que, claro, no mundo espiritual. Não importa se você tem 50 anos, 40 anos, 30, 20, 80, 90, nasceu de novo, espiritualmente é bebê. Ponto. Então, espiritualmente, infância. Não dá para queimar etapas. Isso aqui é um processo. Não é à toa que o Salmo 77:13 fala que o caminho do Senhor é o caminho do santuário. Então, fala dessa questão do santuário, né? Então, você precisa entender o santuário, o tabernáculo, para entender o caminho que te leva até a maturidade. Faz parte do processo. E aí tem conceitos que você precisa entender. Por exemplo, a Bíblia fala de fé, esperança e amor, né? 1 Coríntios 13:13. Fé, esperança e amor. E o maior deles é amor. Então, você tem, no primeiro nível, fé, no segundo nível, esperança, e no último nível, amor. E amor é o maior deles. Você tem, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Você tem a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. São níveis distintos. Você tem recompensas distintas. A 30, 60, 100 por 1. Ou fruto, João 15, né? Fruto, mais fruto, muito fruto. Então, você tem esses níveis na Bíblia das mais variadas formas, né? Deixa eu só pegar mais um texto aqui, para não esquecer de nada. Deixa eu só achar aqui. Muito bem. Então, você tem essas qualidades aqui relacionadas. Perceba que a infância está relacionada ao corpo, né? A carne. Por exemplo, você pega 1 Coríntios 3, que vai falar dos crentes carnais lá. Eles estão brigando lá porque uns são de Paulo, outros são de Apolo. Você tem toda aquela divisão. E aí Paulo, em 1 Coríntios 3, diz assim, olha, vocês, na verdade, tem que alimentar de leite, porque fala da infância. E quando fala da infância, né, você tem todo um processo de crescimento relacionado a isso. E todo o processo de crescimento aqui, você tem esses níveis que vão para frente. Cada um, você tem uma porta aqui, né? Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você tem as 3 entradas. Estão todas elas relacionadas. Então, o que acontece? Quando você nasce de novo, você vai conhecer o quê? A boa vontade de Deus. Qual é a boa vontade de Deus? A boa vontade de Deus é que você seja salvo. Então, todo crente novo nascido, que está na sua infância ainda, ele conhece a boa vontade, ele ainda está sedimentando a sua fé, e ele ainda produz só fruto, ou pouco resultado. O que é normal. Você não vai pedir para uma criança fazer uma casa. Você não vai pedir para uma criança fazer uma sinfonia, com exceção dos prodígios, né? Mas não é natural da criança fazer isso. Ela tem um processo para crescer. Então, ela precisa sedimentar essa parte para que ela possa passar para a próxima fase. Na próxima fase, por exemplo, o jovem cristão, né, que está nesse nível da juventude, ele conhece a agradável vontade de Deus. Qual é a agradável vontade de Deus? Que ele tem a mente de Cristo. Porque aqui está relacionado a Cristo. Fala da palavra, né? Depois vou dar um outro exemplo para vocês, né? Ele está relacionado à esperança da palavra, conhece as promessas, ele já produz mais fruto, né? Ele está crescendo até chegar onde? A maturidade. Qual é a maturidade? Maturidade é amar como Deus ama. Por isso que o amor é o maior. Então você ama como Deus ama, você conhece a perfeita vontade de Deus e você produz muito fruto.
né? O maior nível de frutos. Só que tudo tem um processo para chegar lá. Não dá para você saltar daqui para lá. Você precisa entender como é que o processo funciona. Por exemplo, quando você vai em João 15, ele vai dizer o seguinte. Vamos ler o texto com você. Ó, João 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira, né? Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então o pai vai lá e corta. Mas todo que dá fruto, ele limpa. E limpar aqui, ele fala de quê? De podar, né? Como quem poda. Perceba que a raiz desse termo no grego aqui, ó, fala do quê? Purificado pelo fogo. Percebe? Purificado pelo fogo. Por que ele faz essa limpeza? Para que produza mais fruto. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que para passar de fase, para sair de fruto para mais fruto, esse processo requer uma limpa, uma poda. Na poda, o que ele faz? Ele está colocando ou tirando coisas de você? Está tirando de você. O termo poda não parece agradável, né? Podar não parece ser uma coisa muito divertida. E aí entra duas classes de crentes. Você tem o crente proativo e você tem o crente reativo. A grande esmagadora maioria dos crentes são reativos. E muito poucos são proativos. Qual é a diferença? A diferença é que o reativo reage conforme a circunstância. Então, por exemplo, o objetivo de Deus não é só te salvar. A salvação é uma consequência. Você entrou no reino de Deus, simbolicamente você entrou no reino, você já é salvo. Você só precisa manter a sua fé. Não entrar em apostasia. Mantenha a sua fé, a salvação está lá. Por isso você conhece a boa vontade, que é a salvação. Mas não é a vontade que realmente Deus te salvou, não para você ficar aqui. Ele te salvou para te fazer a imagem do Filho. Ele quer te levar lá na maturidade. Esse é o objetivo. Fazer você se tornar a imagem do Filho. Romanos 8, 29. Né? Para que o Filho seja o quê? Primogênito entre muitos irmãos. Então, esse é o objetivo. Te fazer uma cópia de Jesus. Literalmente falando. Muito bem. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar todos os meios que você precisa para que isso aconteça. Que meios são esses? O Espírito Santo em você. O Espírito Santo é tudo que você precisa para que você alcance esse objetivo. Só que lembra, nós de Deus somos cooperadores. 2 Coríntios 6:1, 1 Coríntios 3:9. Cooperadores fala de sinergia. Né? Então, sinergia quer dizer o seguinte, eu coopero. Né? Se eu coopero, então o Espírito Santo me dirige e eu obedeço. Ele é o principal. Eu sou o secundário. Ele tem as ideias. Eu executo. Eu implemento elas. Então, por exemplo, ele me dá a ideia de evangelismo. Porque é ele que... Tudo que tem algum louvor, tudo que tem alguma glória, vem dele. Ele vai gerar isso em mim. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa ideia que ele me deu e botar em andamento. Porque essa ideia não vai acontecer sozinha se eu não executar. Por exemplo, se eu enxergo uma pessoa do lado da rua e o Espírito Santo fala para mim, como falou, por exemplo, que o Espírito Santo fala, né? Ele fala, por exemplo, em Atos 8, ele fala para Filipe, Filipe, olha, encosta naquele carro lá, encosta no carro do etíope. Ou ele fala em Atos 13, fala para a igreja, separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. Então o Espírito Santo fala. Então ele tá com você e ele fala para você, tá vendo ali aquela pessoa? Vai lá e fala do amor de Deus para ela. Eu quero que você faça isso. Você pode ou cooperar, dizer, tá bom, Espírito, o que eu falo? Como é que eu falo? Vou lá. Qual é a primeira frase? O que eu digo? E ele vai te instruindo. Ou eu posso dizer, não, ele parece uma pessoa muito fina, elegante. Eu estou aqui ainda, nossa, pareço um lixeiro.
O cara vai desdenhar de mim? Não, 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 não. Não vou lá não, espírito. Desculpa aí. Fica para a próxima. Não cooperei. Lembra? Ele gerou em mim. Ele me dá a capacidade, inclusive, para isso. Mas eu não cooperei. Eu não fui guiado pelo espírito. Na verdade, eu fui guiado pela minha... Por isso que quem está na carne, quem está na infância, é guiado pela luz do sol. A luz natural. Ou da lua ou do sol, né? Dia ou noite. Mas não pela palavra e muito menos pelo próprio Deus. Porque a iluminação daqui é iluminação natural. Então é conhecimento humano, conhecimento natural. Por isso que é infância, por isso que é crente carnal. Mas aquele que, por exemplo, cresceu um pouco mais, o jovem, quem que ilumina aqui dentro? A menorá. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra. A menorá fala da Bíblia. Ela é uma representação física da Bíblia. A gente vai ver lá na frente. A menorá tem todas as características da Bíblia. E aqui quem que ilumina? O próprio Deus, que se manifesta aqui em cima. Então, ou você é guiado pelo mundo natural, conhecimento humano, ou você é guiado pelo conhecimento da palavra, ou você é guiado pelo próprio Deus. Então, você tem esses 3 níveis aqui relacionados. Muito bem. Perceba que, para passar de fase, o reativo vai reagir com a situação que vai se levantar, e ele pode reagir bem ou mal. Lembra que Deus faz o quê? Quando ele quer que passe de fruto para mais fruto, desse nível para esse nível, ele levanta uma situação de poda. E poda, lembra lá no grego? Limpar, purificar pelo fogo. Ele está querendo tirar de você tudo aquilo que te atrapalha para crescer. Então, às vezes, ele vai gerar para alguns crentes, que são só os reativos, geralmente, uma situação de fogo. Para que na situação de fogo, você seja trabalhado para que o fogo da situação queime em você aquilo que te atrapalha e não te faz crescer. Se você reagir bem, quanto melhor você reagir, mais rápido esse fogo se apaga. Quanto mais você resistir, pior esse fogo se torna. E o teu desenvolvimento não cresce. Mas lembra, isso tem a ver com o crente reativo, que reage com as situações. Mas eu falei do crente proativo. No próprio João 15, ele fala do crente proativo. Olha o que ele fala no versículo 3. Mas vós já estáis limpos pela palavra que vos falo. Então, para alguns, os reativos, para que ele dê mais fruto, para que ele saia de fruto para mais fruto, né, ele poda. Mas aqueles que são proativos podem passar de uma fase para outra simplesmente obedecendo a palavra. Porque a palavra limpa. Eu não preciso de um fogo, de uma poda, de uma situação para queimar em mim aquilo que me atrapalha, mas eu pego a palavra, a água da palavra, ou o fogo da palavra, porque a palavra também é fogo, e a palavra me diz, você precisa aprender a perdoar. Tá bom. Espírito, me ensina aí como é que eu perdoo, porque eu tenho umas situações aqui, de umas pessoas que me fizeram algo que eu, naturalmente, não perdoaria. Mas se você diz que eu tenho que perdoar, tá bom. Vou aprender a perdoar. Me diz aí como é que é. Me ensina. E ele vai te ensinar. Não precisa gerar toda uma situação para que eu possa cair em mim e dizer, poxa, eu preciso aprender a perdoar aquela pessoa também. Não. A palavra me ensina. Então, eu posso, muitas vezes, evitar a poda. Evitar as situações de fogo. Usando o fogo da palavra em mim. Para me moldar. Deixando a palavra me moldar. A palavra vem, eu leio, ouço e obedeço. E isso facilita muito o processo de crescimento, porque não ofereço resistência. Então, eu faço isso de uma forma proativa. Isso vai evitar de todas as situações? Não, obviamente não. Mas vai te dar uma vida, digamos assim,
espiritual muito mais fácil e rápida para você crescer. Porque você não oferece resistência à palavra. Sabe aqueles pecadinhos de estimação e afins? Aqueles problemas de caráter, algumas vezes, que precisam ser tratados? Ou às vezes, ou é por uma poda, ou você deixa a palavra te moldar. E às vezes é difícil, claro que é. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes, quem te pressiona é o próprio Espírito. Lembra de Ezequiel 36, 26, 27? Vamos ver esse texto, que esse texto esconde algumas coisas que as pessoas às vezes não compreendem. Deixa eu botar isso aqui para cá. Vamos lá. Ezequiel 36, 26, 27. Você já conhece esse texto de trás para frente, eu falei dele várias vezes, né? Dar-vos aí coração novo, porém de vós espírito novo, vou tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. Né? Tá falando daquela questão de um coração que é barro, né? Barro molhado, carne, aí fala do simbolismo do barro molhado, porque pode ser moldado. Jesus, lembra, Deus é oleiro, Deus não é escultor. Então Deus trabalha com barro molhado. Por isso que não pode deixar endurecer o coração. O pecado endurece o coração. Lembra? Hebreus 3, 13. Cuidado com o engano do pecado, porque o engano do pecado endurece o coração. Então, se o pecado endurece o coração, fica mais difícil para o oleiro trabalhar com barro mais duro. Barro bom para trabalhar é quando está bem molhado e o oleiro pode trabalhar ele e moldá-lo. Agora, coração endurecido pelo engano do pecado, fica difícil trabalhar. Precisa colocar mais água. Tem todo um simbolismo aí. Você gosta de Hebreus, Hebreus tem muita coisa legal. Mas ele fala o seguinte, ó, vou colocar dentro de vós o meu espírito. Né? Lembra que qual é o objetivo dele colocar o espírito em nós? Deixa eu pegar a versão NVI aqui, ó. E os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Quem vai fazer com que eu haja de acordo com os decretos e obedecer fielmente às leis de Deus? O Espírito dele em mim. Então, o objetivo do Espírito Santo qual é? Me fazer igual a Cristo, porque Cristo obedeceu à lei de Deus fielmente. E ele quer fazer com que eu seja uma cópia de Jesus. Só que lembra, não é a lei mosaica, é a lei de Cristo. E ele usa um termo aqui que é muito curioso, né, que é farei. É ele que faz. E farei aqui, ó, assar, fala do quê? Trabalhar, fabricar, produzir, executar, efetuar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai produzir em mim, ele vai trabalhar em mim, ele vai fabricar em mim, ele vai gerar em mim esse querer e esse efetuar, esse executar, de fazer a vontade dele. Isso lembra o quê? Isso lembra Filipenses. Olha aqui, ó, Filipenses. Cadê você? 2:13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como executar, o realizar. Quem que efetua em mim o querer e o realizar? Deus. O que Paulo está tirando daqui? De onde tirou essa ideia? Ezequiel 36, 27. É dali que ele está tirando. Lembra? É o Espírito que gera em mim, trabalha em mim, efetua em mim essa vontade de seguir a lei de Deus. Percebe? Então, Paulo está tirando isso de lá de trás, do novo nascimento. Então, está tudo relacionado a essa questão do novo nascimento lá atrás. Tudo bem até aí? Minha máquina deu uma travada aqui que eu queria voltar para o texto de Ezequiel 36, porque tem mais uma coisa lá ainda. Né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Que é ele que executa, né, em mim. Se eu oferecer resistência à obra do Espírito Santo em mim, esse verbo também significa o quê? Pressionar, espremer. Então, às vezes, ele quer gerar em mim, mas eu não coopero.
Então ele vai me pressionar, ele pode me espremer para ver se eu ando. Por isso que você entende também o texto de Filipenses 2:12, em que ele fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é um processo em que eu trabalho com o Espírito Santo. Ele gera em mim, ele produz em mim, ele até me pressiona, mas eu preciso o quê? Cooperar para que isso se desenvolva, para que isso realmente aconteça. Então, tudo isso faz parte desse mesmo processo relacionado ao novo nascimento. Está tudo interligado. Faz tudo parte dessa mesma questão. Que os calvinistas entendem, às vezes, como se fosse soberania de Deus e eu sou só um fantoche. Não tem nada a ver com isso, gente. Você precisa entender a Bíblia como a Bíblia é, não como a teologia de um ser humano é. A Bíblia explica a Bíblia. Então, ele faz esse trabalho em mim. O Espírito Santo trabalha em mim, mas a minha carne resiste. Por isso que tem essa milícia entre os dois. A minha antiga natureza está aqui ainda. Por isso que eu preciso matá-la. Por isso que diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por quê? Porque se eu matar os desejos da carne, naturalmente eu vou ser guiado pelo Espírito. Mas se eu resistir, vai ter momentos em que ele pode pressionar e espremer até que eu consiga fazer alguma coisa. Só que lembra, existe o risco daquele que não coopera em momento algum e tornar a graça que recebeu vã. 2 Coríntios 6:1, em que ele diz: de Deus nós somos cooperadores, mas cuidado, hein? Para não tornar a graça de Deus vã. Porque tem gente que recebeu a graça, nasceu de novo, mas não coopera para isso. Em vez de semear no espírito, semeia na carne. Então, o que acontece? Esse processo aqui tem que acontecer para você crescer, e a mesma coisa para chegar até a maturidade. E aí começam algumas coisas interessantes. Vamos lá. Vou apagar alguma coisa aqui só para dar um espaço. Preciso falar de algumas outras coisas. Então, o objetivo é que você seja aperfeiçoado. Certo? Muito bem. Esse aperfeiçoamento está relacionado ao quê? Está relacionado a esse crescimento. Né? Para chegar a esse objetivo. O objetivo maior é amar como Deus ama. Quem ama como Deus ama, né? João 15 fala disso, né? Em que ele fala: novo mandamento vos dou, que vocês amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o objetivo é que você ame como Deus ama. Não mais como a si mesmo, mas como ele ama. Esse é o objetivo macro. Você entra no reino aqui por meio de Cristo. E aqui você é aperfeiçoado nele. Então, o primeiro momento de aperfeiçoamento é por meio de Cristo. Todos nós somos aperfeiçoados por meio de Cristo. Tá? Essa é a primeira coisa fundamental que você tem que entender. Esse aperfeiçoamento por meio de Cristo. Então, todos nós somos aperfeiçoados por meio de Cristo. Tá? Esse processo funciona para todo mundo. Ninguém consegue, digamos, burlar isso. Todos nós só podemos ser o que somos no reino por causa de Cristo. Isso, Hebreus deixa isso muito claro, a questão do aperfeiçoamento. Muito bem, mas o objetivo é levar a um nível de perfeição como Cristo, na maturidade, no topo. Então, existe um processo para isso. Esse processo está na Bíblia. Deixa eu mostrar isso para vocês pelos textos. Deixa eu compartilhar o primeiro. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Segunda Coríntios 7:1. Esse é o primeiro nível. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade como? No temor de Deus. Aperfeiçoando. O que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar fala de completar.
realizar, executar, concluir. Tá? Então, o objetivo o quê? É que você seja aperfeiçoado, seja completado em todos os aspectos para se tornar como Cristo. E o primeiro aspecto está relacionado ao quê? Santidade. Então, ele fala dessa questão da purificação de impureza. Tem muita coisa, se você pegar os versículos anteriores aqui, fala muito sobre isso, né? E, inclusive, fala justamente que nós somos o quê? Que nós somos santuário do Deus vivente. Paulo pega esse texto e diz assim, ó, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. E serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí entenda, Paulo está pegando o texto de 2 Samuel 7,14 e expandindo para nós como filhos e filhas, porque lá em 2 Samuel 7,14, ele diz assim, né, ele faz uma aliança com Davi e fala para Davi, Davi, os teus filhos eu vou assumir como meus filhos. Então eu serei para eles, Davi, como pai. E ele, o teu descendente, será para mim como filho. Todo descendente que você tiver. Se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como fiz com Saul, quem eu tirei diante de ti. Então, o que Paulo faz? Paulo pega o texto de eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e expande para nós que somos filhos e filhas. E aí ele diz, então, em cima dessas promessas todas, agora, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Ou seja, do teu ser, como um todo. Aperfeiçoando o quê? Como é que eu aperfeiçoo a minha santidade? Como é que você pode aperfeiçoar a tua santidade? É no temor de Deus, não no amor. Olha que coisa curiosa. A santidade não é aperfeiçoada no amor, é aperfeiçoada pelo temor. Não é interessante isso? E essa é a primeira fase. Porque santidade tem a ver com a bacia. Então, 2 Coríntios 7:1 tem a ver com esse item aqui. Aqui você é aperfeiçoado por meio de Cristo, você entrou no reino. Lembra que o caminho é o caminho do santuário? Muito bem. Para entrar aqui, o sacerdote, a gente vai ver isso com detalhes depois lá na frente. O sacerdote não pode entrar aqui sem antes lavar as mãos e os pés. Se ele entrar aqui sem lavar as mãos e os pés, ele corre risco de morrer. Então, é ordenança. Vai entrar no santo. Lave mãos e pés. Fundamental isso. Isso fala do quê? Fala da santidade. Né? A santidade, lembra? Santidade, você tem um processo triplo. Você foi justificado, tornado santo. Lembra que aqui estava no mundo, né? Aqui você estava no mundo. Fora do reino. Isso aqui simboliza o reino. Você é uma embaixada. Você é um embaixador. Você é um reino ambulante. Você nasceu de novo, então se tornou parte do reino. Nesse processo, em que você agora faz parte do reino de Deus, né? Você agora vai fazer o quê? Você foi tornado santo, separado. Só que lembra, aqui vinha todo o povo da aliança. Todos que participam da aliança podem entrar no pátio. Mas só os sacerdotes entravam aqui. Então, dentre o povo separado e santo, havia um grupo mais separado, mais santo, que podia entrar aqui. E dentre esse grupo mais santo, mais separado, que podia entrar aqui, tinha um só, que era o sumo sacerdote, separado de todos os outros já separados,
para poder entrar aqui. Então, tem um funil dentro do próprio grupo. Você é justificado e tornado santo. Então, você é livre da influência do pecado, no sentido de ser escravo do pecado. Você foi liberto, não é mais escravo do pecado. Mas ainda não foi livre da presença do pecado. Então, nesse processo, você ainda está... O pecado ainda é presente em você, tanto que essa carne tem desejos. E muitas vezes te leva a pecar, porque você segue a carne. Então, se existe um processo, que é o processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, lembra? Sem santificação, ninguém vê. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, tem um processo de santificação, até chegar ao processo da glorificação, onde você efetivamente vai estar livre da presença do pecado. Então, na tua vida cristã, você tem a justificação, que você foi tornado santo, e agora você está no processo de santificação, para futuramente entrar na glorificação. Então, esse processo que nós estamos agora é o de santificação. Então, como é que você aperfeiçoa a tua santidade? Por meio do temor do Senhor. Então, você, ao mesmo tempo, você é santificado pelo próprio Deus, que é quem te santifica, mas você também santifica a si mesmo. Quer ver um outro exemplo? Além desse exemplo de 2 Coríntios, que fala para nós aperfeiçoarmos, né? Nos purificarmos de toda impureza, porque quem que é o sujeito desse verbo? Somos nós. Não é o Espírito Santo. Somos nós. Quem é o sujeito, por exemplo, de 1 João 3,3? A minha máquina deu uma travada de novo. Espera aí. Já foi? Não. Ó. A si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, o quê? A si mesmo se purifica. Nós somos tanto purificados e santificados pelo Senhor, como nós mesmos, porque somos dele, buscamos ser santos também. E nos purificar também. Então, esse processo está relacionado. Lembra? É uma sinergia. Você coopera com esse processo. Então, está relacionado aqui. Por quê? Porque para entrar aqui, precisa dessa santidade. Porque você vai ser, depois, aperfeiçoado na unidade. Aqui é João 17, 23. Já vou mostrar isso. Depois, você é aperfeiçoado na palavra, que é 1 João 2,5. Depois aqui, você é aperfeiçoado no poder de Deus. 2 Coríntios 12, 9, se não me engano. Depois eu vejo lá. Para, por último, você ser aperfeiçoado no amor. 1 João 4, 18. Então, está tudo relacionado. Só que não dá para você, daqui, vir para cá. Porque aqui é criança. É infantil ainda. Me diz o que uma criança sabe sobre o amor de um pai. A criança sabe amar como o pai ama? Não. Tanto que nós já ouvimos isso, você já ouviu isso, ou já falou isso, né? Você diz assim, você só vai entender o amor de pai no dia que você for pai. Você só vai entender amor de mãe no dia que você for mãe. E na grande maioria das vezes, é a verdade. E só acontece quando realmente a ficha só cai quando esse momento acontece. E na vida normal do ser humano, quando é que ele se torna pai e mãe? Se ele segue uma vida normal como todo ser humano, isso acontece na maturidade, não na infância. E não deveria acontecer também na juventude. Ele precisa ser maduro, deveria ser maduro. Uma vida normal, né, como deveria ser, isso deveria acontecer na maturidade dele. Então, eu vou ser bem sincero, é difícil você ensinar o amor de Deus para crianças. Não estou dizendo que você não deva fazê-lo, mas a grande maioria delas não vai entender.
Porque uma das características das crianças é um egoísmo. Elas querem saber que são amadas, mas elas não necessariamente querem compartilhar esse amor com outros. Dificilmente a criança vai querer compartilhar seus brinquedos com o irmãozinho, com amiguinhos, etc. Pode até brincar junto, mas dar, compartilhar, é um processo. Porque a natureza da criança é o quê? Que é o pai só para ele, que é a mãe só para ele. Ou seja, a natureza da criança é egoísta. Então, o que é que você tem hoje? Por isso que você tem muitas igrejas hoje que alimentam o egoísmo dos seus membros, que falam para eles que eles são amados por Deus, e só fala do amor de Deus para eles. E eles estão lá, como toda criança consumidora, ah, que bom, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Mas se você falar para amar o teu próximo, opa, não, aí travou. Eu quero saber que eu sou amado, mas não me diz para amar o próximo. Não me diz para perdoar o irmão que me fez alguma coisa. Eu quero saber que Deus me ama. Isso me interessa. E eu quero os brinquedos que Deus pode me dar. Eu quero os presentes que o meu pai pode me dar, meu pai celeste pode me dar. Mas não me diz para compartilhar isso com outros. Porque é uma característica o quê? De criança. Por isso que tem brigas. Lembra? Paulo diz, vocês são crianças. Se alimentam de leite. Por isso que tem briga em vocês, tem divisões. Tem clubinhos, grupinhos fechados. Por causa disso. É tudo carnal ainda, guiado pela sabedoria humana. Então, o que acontece? Criança, existe a questão do temor, né? Lembra? Você é aperfeiçoado aqui no temor. E lembra que essa área está relacionada ao quê? À infância. Por que isso? Temor em hebraico, né? Deixa eu botar aqui, só para... Eu vou usar daqui a pouco. Né? É um termo chamado iarê. Né? Isso é temor no hebraico. Tem um simbolismo para ele. O temor é que nem uma moeda com duas faces. Tá? Quando você olha o significado no hebraico de temor, você tem essas duas faces. Medo, pavor, e da outra face, respeito e honra. Então, a palavra temor envolve medo, pavor e honra e respeito. Isso, esses dois extremos vão ficar visíveis aqui. Aqui está o medo e pavor. Aqui está o respeito e honra. Vamos lá. Quando você é criança, lembra da sua infância, você fazia as suas peripécias, as suas artes, na frente do seu pai e da sua mãe? Claro que não, né? Você tentava fazer escondido e torcia para que eles não vissem. Por quê? Porque você sabe que se eles verem a tua arte, o que acontece com você? Castigo, disciplina. Né? E aí tem os seus mais variados termos, cada família tem a sua. Né? Mas a coisa não ia ser agradável. Certo? O que impedia as crianças de fazer isso na frente do pai? Medo, temor, pavor. Não é assim? E isso ainda se estende, às vezes, na juventude, em alguns casos. As artes ficam um pouco mais bem elaboradas, mais escondidas. Mas você amadureceu, você cresceu. Não cresceu? Muito bem. Você hoje não faz as suas artes na frente do seu pai. Mas não é mais por causa de medo, nem mais por causa de castigo ou algo assim. Você faz... você não faz mais as coisas por quê? Por honra, por respeito. Porque você amadureceu. Então, o temor que antes era medo e pavor se transformou em honra e respeito. É o processo. Por isso que a criança aqui, a vida infantil, entre aspas, da vida cristã, a santidade começa sendo aperfeiçoada pelo temor, para somente ganhar o seu ápice no amor, que é onde é honra e respeito, onde o temor que saiu de um medo virou
honra e respeito. Claro, é muito melhor você ensinar isso aqui, desde já. O problema é que criança às vezes não entende. Assim como não entende o amor, vai ter dificuldade para entender isso aqui. Por isso que a gente precisa fazer o quê? Construir todo esse caminho para que eles vejam como esse processo é. Fica muito mais fácil você entender as coisas e para crescer quando você vê o processo como um todo, do que você vivenciando e batendo a parede na cabeça, né? Desculpa, a cabeça na parede, né? E você ficar passando por poda, por situações de fogo, etc., para aprender isso, às vezes, esmurrando ponta de faca, como acontece com muitos dos cristãos, porque não tem a percepção desse processo. Até porque amor e temor andam juntos. Você tanto ama Deus, quanto você o teme. Né? Onde é que está o texto disso, Janei? Aqui, ó. 1 Pedro 2:17. Leia o texto, ó. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus, honrai o rei. Amar os irmãos é a mesma coisa que amar a Deus. Lembra 1 João? Quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode dizer que ama a Deus que não vê? Pois todo que ama o seu irmão que vê, também ama a Deus a quem vê. A quem não vê, desculpa. Então, quem ama os irmãos, ama a Deus. Então, você tem amar a Deus por meio dos irmãos e temer a Deus. Na mesma frase. Você tanto tem que amar quanto temer a Deus. Só que o teu temer, se você é maduro, é por honra e respeito, não é por medo. É interessante que Salmo 130, Deus coloca isso aqui, ó. Salmo 130, deixa eu ver só qual é o versículo. Ó, 4. Contigo, com o Senhor, está o perdão. Para quê? Para que te temam. Tá vendo aqui, ó? Yarê, que eu escrevi lá em cima. Contigo está o perdão, para quê? Para que te temam. Para que saibam quem tu és. Lembra? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Até porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém chega na intimidade sem santidade. E a intimidade é para aqueles que o temem, porque a santidade é aperfeiçoada por meio do temor. Você vê como está tudo interligado? Está tudo junto. Tudo num pacote. O que é temer a Deus, gente, na sua essência? Vamos lá. Se você pegar ali no dicionário, por exemplo, ó, o dicionário vai colocar assim para você. Deixa eu clicar nele só para você ver o que significa aqui. Ó, reverenciar, temer, ter medo. Tá vendo? Aquela moeda de duas faces? Tanto reverência, respeito, honra, quanto ter medo. Então, tanto tem temer como admirar. Tanto reverenciar, honrar, respeitar, como ser pavoroso, causar espanto. Então, você tem essa, né, aterrorizar, amedrontar. Então, tem, né, essa moeda de duas faces é muito perceptível. Muito bem. Só que eu gosto de analisar os termos das mais variadas formas. E uma coisa curiosa que eu percebi é o seguinte: temor de Deus também pode ser isso aqui, ó. E o iud na frente de um verbo, às vezes, aponta para terceira pessoa do singular, né? Pronome, terceira pessoa do pronome. Então, é ele. Ele. E esse termo aqui, né, ele significa ver. Então, o que é temor na sua essência? Temor na sua essência é o seguinte: Deus sempre vê. E se Deus sempre vê, depende do que você vai fazer, ou isso te anima, ou isso te assusta.
Lembra aquela brincadeira que eu falei da criança que faz tudo escondido porque tem medo que o pai veja ou a mãe veja para levar o castigo? Pois é, o problema que as pessoas não entendem é que Deus sempre vê. E se você está pensando em fazer alguma coisa errada, o temor do Senhor te segura de fazer uma coisa errada, se você lembrar que Ele vê. E por honra e respeito, e porque Ele vê, você não faz. Alguns não fazem por honra e respeito, outros não fazem porque tem medo do que Ele pode fazer. Porque Ele também disciplina os filhos. Lembra que Ele disciplina os filhos? Tem gente que esquece que Deus também disciplina. E só faz isso com filhos, não faz com bastardos. Hebreus 12, 4, 5, 6, ele deixa isso bem claro. Ele disciplina todos que ama. Não é isso que ele fala lá? Olha lá, Hebreus 12. Vamos pegar aqui o 5. Ó. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Está falando para a igreja. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Sabe aquela criança que quando chega e se finge de morto quando levar a chinelada, algo assim? Mais ou menos isso que ele está dizendo. Não se finge de morto. Por quê? Porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Ou seja, ele está fazendo duas coisas aqui nessa frase. Ele está confirmando que você é filho. E está confirmando que ama. Porque ele só faz isso para quem é filho e para quem ele ama. E como é que Deus corrige e açoita? Deus desce lá e vem dar uma palmadinha de você, né, ou dar uma chinelada de fogo em você? Como é que ele faz? Ele já disse. Paulo já usou o texto. Lembra em 1 Coríntios, 2 Coríntios 6? Paulo usou o texto lá. Está lá em 2 Samuel. Como é que Deus faz isso? 2 Samuel 7, 14. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier transgredir, cometer bobagem, vou castigá-lo como? Varas de homens e açoites de filhos de homens. Como é que Deus disciplina e açoita? Às vezes, ele deixa os homens se levantarem, inimigos, ou filhos de homens, para açoitar. Quer um exemplo? Salomão. Salomão, no final, o que ele fez? Começou, por causa das esposas, a cultuar outros deuses. Como é que Deus corrigiu ele? Permitiu que se levantassem inimigos. E ele fala, Salomão, a paz que você tinha, eu vou tirar de você. Vou permitir que teus inimigos levantem contra você. O que Deus está fazendo? Usando varas de homens, açoites de filhos de homens, para botar um filho na linha. Sempre ele faz isso? Não, obviamente não. Mas não tenha dúvida que está no bate-cinto de utilidades dele esse recurso, se ele achar necessário. Muitos na pandemia, e muitos locais e igrejas na pandemia, sofreram com varas de homens e açoites de filhos de homens. Não tenha dúvida disso. Fruto da correção do Senhor. Por quê? Porque faz parte do processo do filho. Ser corrigido, ser colocado. Só que quanto mais você aperfeiçoar o teu temor, menos sofrimento você tem e logo você entra para cá. Por quê? Porque quando você começa a entrar na juventude da tua vida cristã, você começa a aprender uma coisa fundamental: o amor. Amor e amor. João 17, 23. Vamos lá agora. Que fala da mesa dos pães, né? Mesa dos pães fala de comunhão. O pessoal vai comer os pães ali, fala da ceia, né? Por isso que eu botei ele na mesa dos pães. João 17, que é outro aperfeiçoamento que a Bíblia fala. João 17, 23. Olha o que ele diz. Eu neles, tu em mim. Está falando para o Pai, né? A fim de que sejam aperfeiçoados como? Na unidade.
Por quê? Esse aperfeiçoamento na unidade é para que o mundo conheça que, primeiro, Jesus foi enviado por Deus e que o mundo foi amado, que eles foram amados, como também amaste a mim. Ou seja, como também o Pai amou o Filho. Lembra que nós seremos conhecidos pelo amor entre nós? Nisso vos conhecerão, no amor entre vocês. Como é que eu desenvolvo esse amor? Como é que eu aprendo a amar? Primeiro, pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Romanos 5,5, diz que ele derrama em nossos corações o amor de Deus. Por que ele derrama? Só para eu me sentir amado? Não, é para eu me sentir amado e para eu aprender como é que eu tenho que amar o meu irmão. Os dois motivos. E aí o que acontece? Eu preciso congregar. Eu sou instado a congregar. Temos que congregar. Hebreus 10:25 deixa isso claro. Ele fala, né, não deixe de congregar como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos, né, exortemos uns aos outros, para que e tanto mais quando você vê o dia se aproxima. Pergunta, o dia do Senhor está se aproximando? A volta do Senhor está se aproximando? Parece que sim, né? Pelos sinais, né? Então, o que o autor de Hebreus está dizendo? Nesse tempo, então é muito mais urgente congregar. É o que ele diz no texto. Parece que ele já sabia que no final dos tempos ia ter um ataque contra essa coinonia, essa união entre os irmãos, para tentar descongregar as pessoas. Por isso que ele diz, olha, congregar é importante desde já, mas quanto mais próximo tiver da volta de Cristo, mais importante é ainda. E nós estamos sendo atacados na igreja justamente aonde? No congregar. O mundo passou recentemente, ainda passa em alguns lugares, justamente por esse ataque contra a igreja reunida, congregando. E tem vários feridos que ficaram. Por quê? Porque o congregar é importante, é fundamental. Porque faz parte da vida cristã. E congregar te ensina a amar. Porque te ensina a suportar o irmão mala, o fraco na fé, o irmão fraco, carregar o irmão, né, fraquinho, entender aqueles que são mais limitados. Então, esse amor, ele é o quê? Ele é aperfeiçoado na unidade. E aí nós nos tornamos o quê? Mais próximos, nos tornamos um. E é interessante, 1 João 2,5, que vai falar da palavra de Deus. Que lembra? É o símbolo da menorá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, lá em 1 João 2,5, o que ele fala? Ele fala sobre quem guarda a palavra. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. Então, quando você guarda a palavra, se enche da palavra, naturalmente, pela característica da palavra, porque a palavra tem poder por si só, te aperfeiçoa no amor. Então, você tem a unidade te aperfeiçoa no amor entre os irmãos, amando o próximo, e a palavra te instigando a amar não só o próximo, mas amando a Deus também, assim todas as coisas, que é o primeiro mandamento, que se mantém. Então, tudo isso coopera para eu chegar aqui. E antes de eu chegar aqui, eu tenho o quê? O altar. O altar fala de oração. O altar de incenso é de oração. Né? Porque as orações sobem como incenso da tarde, como dizia Davi no Salmo 141, né? Oração, aqui está relacionada a outro aperfeiçoamento. Quer ver? 2 Coríntios 12. Paulo, né, está numa situação que está com espinho na carne, e aí, por causa do espinho na carne, 3 vezes ele pede ao Senhor que afastasse, né, de mim. E aí Deus responde: a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa como? Na fraqueza. Como é que o poder se aperfeiçoa? Na fraqueza. O que a fraqueza de Paulo fez ele buscar? Fez ele buscar a Deus. Como é que ele pediu a Deus 3 vezes? Orando. Ele precisou orar. Foi buscar Deus em oração. E na oração, ele reconhece que ele não pode. Ele não tem capacidade. A fraqueza e a limitação humana deles impedem que ele resolva a situação.
E aí Deus falou o quê? Paulo, vou manter, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa quando você sabe que você é fraco e depende de mim. Então você precisa continuar dependendo de mim. Então o que acontece? Para você aperfeiçoar o poder de Deus em você, oração. Oração. Oração reconhecendo que você precisa dele, que você sem ele não é nada, que tudo que você tem, tudo que você é, se tem algum louvor, vem dele, provém dele. Feito isso, você está apto para finalmente chegar em 1 João 4,18. Vamos lá. Que é um texto que todo mundo conhece bastante, né? No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então você entra o quê? Você ama de forma perfeita. E lembra, aqui não tem temor no sentido de medo, porque você tem plena convicção que para você não vale mais castigo, para você não vale mais condenação. Então não tem por que ter medo. Você tem respeito, você tem honra, admiração, né? Reverência, porque você agora aqui está num perfeito amor. Você foi aperfeiçoado no perfeito amor e você ama como ele ama. Então você passou por todo esse processo de aperfeiçoamento, aperfeiçoado em Cristo, aperfeiçoado a tua santidade no temor do Senhor, aperfeiçoado na unidade, aperfeiçoado na palavra, aperfeiçoado no poder de Deus e aperfeiçoado no amor. Todo o processo de crescimento está relacionado e interligado. E tudo passa simbolicamente pelo tabernáculo, que é como se fosse um mapa mostrando o caminho para você crescer para chegar a cada uma das fases, para se tornar maduro, como diz Paulo, né? Buscando a maturidade em Filipenses 3. Então, todo esse processo está totalmente interligado. E aí sim, você vai conhecer não somente a boa, não só a agradável, mas a perfeita vontade do Senhor. Você não vai produzir só fruto, nem mais fruto. Vai produzir muito fruto. Vai produzir não mais a 30, nem 60, mas a 100 por um. Você agora já tem tua fé sedimentada. Porque o problema do Hebreus, por exemplo, é que a fé deles estava balançando. Ele fala lá no capítulo 5, olha, eu queria também, como Paulo fala, eu queria dar alimento sólido, mas tem que dar leite para vocês. Por quê? Porque passou esse tempo todo e vocês se tornaram vacilantes, tardios no crer. Ou seja, a fé de vocês balançou, eu preciso realimentar a fé de vocês. Então se tornaram crianças, porque uma característica da criança é que não tem a fé firme ainda. A fé não está solidificada, é uma fé cambaleante, é uma fé que ainda tem medo. Então você precisa o quê? Firmar essa fé para daí para os próximos níveis. Para que ser cheio da palavra, para enfim você estar cheio do amor e amar como Deus ama. Então todo esse processo do crescimento está interligado com isso aqui. Está tudo escondido dentro dessa questão da vida cristã, onde você hoje é um ser híbrido. Por isso que a santidade e o altar estão interligados, porque aqui fala do corpo. E o nosso maior problema é que o corpo tem desejos que não são os desejos do espírito. Então, o que acontece? Você tem que pegar e limpar o corpo com a água da palavra e sacrificar os desejos do corpo no altar, que é um símbolo da cruz também. Crucificar o corpo nessa cruz. E aí, o que isso é? Esse é o processo de santificação. Que está relacionado justamente ao quê? Aperfeiçoar no temor do Senhor. A se purificar a si próprio também, nesse processo. Por isso que você tem essa guerra dentro de você. E é uma guerra diária. Quando é que vai acabar essa guerra? Gente, essa guerra só acaba ou você morreu, ou Jesus voltou e você foi transformado. Mas você vai ter essa guerra até o fim.
A diferença é que quanto mais maduro você for, menos isso aqui te impacta. Porque você está habituado a sacrificar os desejos do corpo, as obras do corpo, com a força do Espírito. Lembra? Nada disso você faz sozinho, gente. Tudo que eu falei aqui é pelo poder do Espírito. Porque se você tentar fazer sozinho, só você, não funciona. É você com a força do Espírito. Lembra? Romanos 8:13. Se, pelo Espírito, você mortificar as obras do corpo, então vivereis. Não é isso que ele fala? Como é que eu mortifico? Como é que eu faço morrer as obras da minha natureza? Pelo Espírito. Não é só na minha força. Sou eu que faço pelo Espírito. Porque eu ainda sou o sujeito do verbo. Se, pelo Espírito, fizer morrer, você fizer morrer as obras do corpo, então vivereis. Então, eu sou ainda o agente ativo nesse processo. Mas esse agente ativo, que sou eu, só funciona por causa do poder do Espírito em mim. Porque se eu tentar fazer sozinho, não vai dar certo. No momento que eu tentar fazer sozinho, eu me pareço com os Gálatas. Eu corro o risco de cair no erro dos Gálatas, de achar que eu posso realizar a lei sozinho e, com isso, alcançar a justificação. Não alcanço justiça sozinho. Não tem justiça própria para isso. Esse foi o erro dos Gálatas. Por isso que o texto diz, caíram da graça, vocês estão loucos, enlouqueceram. Querem fazer tudo sozinho agora? Acho que não precisa de Espírito Santo, não precisa de Cristo, não precisa de nada. Você acha que sozinho pode? Não pode. É uma forma de apostasia. E o outro extremo, outro inverso, também é verdade. É o cara que entra no reino e não quer fazer nada do que o Espírito manda. Na verdade, quer continuar fazendo as obras do corpo, quer viver como vivia no mundo. Só que agora aqui dentro. Não dá. É o cara que não coopera com o Espírito Santo. Recebeu a graça, mas quer viver como vivia no mundo. Quer ver no pecado. É o outro extremo. É a pessoa que transforma a graça em libertinagem. Ele corre esse risco. Ele flerta com a libertinagem. E, consequentemente, os dois extremos caem da graça. Aconteceu com Gálatas, naqueles que queriam se justificar por si próprios, e é o que Judas e Pedro também falam em 2 Pedro 2, daqueles que querem transformar a graça em libertinagem. Até porque o que? Nós recebemos o espírito de quê? Primeiro, não é espírito de medo, como diz 2 Timóteo 1,7, mas espírito de poder, amor e equilíbrio. Ou seja, não é nenhum extremo nem outro. Eu estou no equilíbrio, eu estou centrado, eu estou no foco. E o foco é o seguinte, eu, espírito, de mãos dadas, braços dados. Espírito, não quero fazer nada sozinho. Eu quero fazer contigo. Me guia aí. Me diz aí como é que eu faço para chegar aqui, para ser como Cristo, para fazer as obras que ele fez, ou até maiores. Me guia aí. Não largo de ti, não. Se eu for fazer sozinho, me bate, me avisa, me dá um cascudo, me espreme, né? Me coloca na parede, mas não me deixa fazer sozinho, não. É mais ou menos isso, né? De certa forma, desespero é isso às vezes. Mas essa é a vida cristã, gente. Por isso que é normal você ter esses conflitos. Faz parte do processo. Mas a gente é guiado pelo Espírito, não pela carne. Não deveríamos, pelo menos. Porque quem semeia na carne, no corpo, colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Gálatas 6 fala isso, Romanos 8 fala isso também. Mesma coisa. Dúvidas?